Filhão, você já se deu conta de que nós já estamos no terceiro mês de 2022? Isso mesmo, já é março, e a verdade é que muitas pessoas ainda nem se deram conta disso. O motivo é muito simples, o brasileiro está acostumado a entender que o ano só começa depois do carnaval. E, se você parar para pensar, o carnaval acabou só há alguns dias, né? Então, eu entendo que muitas pessoas estão ainda naquela inércia do início do ano, na inércia das férias, com preguiça, sentindo aquele sedentarismo, procrastinando, com dificuldade de ser produtivo, e bom, já se passaram 2 meses. Você tá sentindo isso? Você tá precisando de ajuda? Se sim, fica tranquilo porque eu vim aqui te salvar neste vídeo. Fica comigo até o final. Fala, filhão, aqui quem fala é o William Shaw, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal maravilhoso. Eu estava sumido, confesso, mas estou aqui de volta pra te ajudar e trazer ainda muitos conteúdos fodas pra você. No vídeo de hoje eu vou te falar 5 passos pra você pegar no tranco no ano de 2022, largar essa procrastinação ruim, sair dessa inércia maldita e, enfim, ser produtivo, colocar a mão na massa e fazer com que esse ano ainda seja um dos melhores anos da sua vida. Digo isso porque até alguns dias eu mesmo estava sentindo tudo isso que você pode estar sentindo, e esses 5 passos que eu vou te falar aqui nesse vídeo são passos que eu já comecei a aplicar há alguns dias, um pouco antes ali do carnaval. Eu quero muito que o ano de 2022 seja um ano foda pra mim, e eu tenho certeza que você pode fazer o mesmo com o seu ano também. Então vamos lá, porque esses 5 passos são passos bem simples, na verdade, mas você precisa entender que eles não serão colocados em prática sozinho. Uma dificuldade que a gente tem quando a gente está sentindo essa inércia é de entender que as coisas só vão mudar se nós mesmos formos proativos e colocarmos a mão na massa. Então tudo começa de uma necessidade. Você provavelmente está incomodado por perceber que já se passaram 2 meses, né? Mas fica tranquilo, você ainda tem muito tempo para fazer esse ano ser foda. Então entenda que só depende de você, e se você colocar esses 5 passos em prática, você vai conseguir transformar o seu ano e conseguir resultados incríveis. Sem mais delongas, vamos então aos 5 passos. Bom, o primeiro passo, e é sempre o passo que eu gosto de começar, é definir metas. O motivo é muito simples, porque se você não tem metas, você não sabe exatamente onde você quer chegar. E existe aquela frase que eu sempre falo quando tô falando de metas, que é a seguinte: para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar é lugar. Se pra você, por exemplo, não faz diferença nenhuma ser aprovado ou não no Enem, tirar notas boas ou não tirar, ou então conseguir aquele emprego ou coisa do tipo, você vai viver um dia após o outro como se nada disso fosse mudar a sua vida. Então você não tem um porquê de estar acordando todos os dias, você não tem um porquê de estar se dedicando, e isso, claro, vai fazer você ficar extremamente parado aí onde você está e vai continuar nessa inércia aí para sempre. Então, o primeiro passo aqui é entender o que você quer alcançar até o final do ano. Esse é um excelente ponto de partida. Se você quer conseguir mandar bem no Enem, por exemplo, e ser aprovado, entrar em uma universidade, bom, temos aí uma meta, então você tem que perseguir essa meta. Porque quando você entende isso de uma forma muito clara na sua cabeça, você entende que você está acordando um dia após o outro para conseguir colocar a mão na massa, porque você tem um objetivo a ser alcançado lá no final deste ano. Então, se você está se sentindo perdido, pensa aí exatamente onde você quer chegar, e claro, não precisa ser somente relacionado aos estudos ou trabalho. Às vezes você quer emagrecer, quer perder 3 quilos, quer ficar um pouco mais forte, enfim, você pode, claro, traçar metas aí em mais de uma área. É bom traçar aí uns 3 objetivos diferentes para você ter ali um gás, uma motivação, um porquê você acorda todos os dias para colocar a mão na massa. O segundo passo é justamente definir horários. Por quê? O objetivo aqui é criar uma rotina. E quando a gente fala de criar rotina, os principais horários que você precisa definir são os horários de dormir e acordar. Porque se você não tem um horário certo para acordar, você não tem um horário certo para dormir, um dia você vai dormir 1 hora da manhã, ou vai dormir 2, outros vai dormir 3 horas, e aí um dia você vai acordar 6, outro você vai acordar 7, vai acordar 8, e você começa a ter uma rotina muito imprevisível, muito enrolada, muito improvisada, e isso atrapalha muito a você se organizar e ser produtivo. A gente precisa entender que para colocar a mão na massa mesmo e largar a procrastinação, a gente tem que ter na nossa mente o que a gente vai fazer em cada horário do nosso dia. E tudo começa quando a gente define primeiro um horário de dormir e um horário de acordar. Se você precisa acordar todo dia às 7 horas da manhã, não vai inventar de ficar dormindo também 3 horas da manhã todos os dias, porque isso vai com certeza contribuir para você continuar nessa inércia e essa preguiça e essa procrastinação toda que você vem sentindo aí já há algumas semanas. E claro, quando a gente tá falando de definir horários, eu sempre começo falando sobre o horário de dormir e acordar, porque é o principal pra gente conseguir estabelecer uma rotina, mas é bom você estabelecer horários fixos aí também para todas as suas atividades, seja a prática de esporte, seja os estudos, seja o trabalho, ou seja qualquer outro compromisso. É sempre bom a gente ter ali uma rotina bem definida, porque isso ajuda a gente a se programar, ajuda a gente a se preparar, e isso com certeza vai te ajudar muito a pegar no tranco.
O terceiro passo aqui pode ser um pouco contraintuitivo, mas o passo é aumentar a sua carga horária, a sua intensidade, aumentar aí os seus compromissos e as suas responsabilidades. Eu vou dar um exemplo aqui. Na faculdade, a gente pode escolher quantas matérias a gente quer pegar no semestre. E eu confesso que nos semestres que eu peguei menos matérias e eu não tinha nenhuma atividade extra curricular, extra classe assim para fazer, basicamente eu ia na faculdade, fazia ali algumas matérias e em algumas aulas chegava em casa e não tinha muito o que fazer. Então, eu tinha muito tempo livre. E o problema de ter muito tempo livre é que você não sente que precisa estar o tempo todo naquela energia, ser produtivo para dar conta dos seus compromissos, porque você pode ficar fazendo simplesmente nada a tarde toda, que mesmo assim você vai dar conta de cumprir com as suas obrigações. Claro, você vai dar conta de cumprir suas obrigações, mas o problema de ter tempo livre demais é que você vai ficar muito acomodado e isso vai te ajudar não a ser produtivo, mas sim continuar na inércia da preguiça e da procrastinação. Então o objetivo aqui é justamente não ter uma rotina muito livre, é literalmente buscar ter uma rotina um pouco mais agitada. Se você sente que tá pegando, por exemplo, na faculdade 3 matérias e pode pegar mais porque tá sobrando tempo, você tá ficando um pouco à toa, vamos dizer assim, a ideia é que você realmente intensifique as suas atividades, os seus compromissos. Isso serve pra escola também. Se você percebe que tem tempo na escola, estuda e ainda sobra muito tempo livre, que tal ocupar o resto da sua agenda com outras atividades, algum esporte, aulas de inglês ou coisas do tipo, porque aí você vai entender que cada hora do seu dia é preciosa e você já fica com a cabeça programada de que seu dia já é uma correria, então você não fica se permitindo descansar tanto, parar, ficar relaxando, vendo série, vendo filme. Então, assim, é um passo meio contraintuitivo, mas a verdade é que uma agenda livre demais, em vez de te dar a possibilidade de cumprir tudo com o que você tem, você vai acabar ficando mais preguiçoso. Então, busque ocupar os seus horários, você dá conta. O quarto passo é fazer atividades motivadoras. A gente precisa entender que existem algumas atividades simples ou complexas que, se a gente coloca na nossa rotina, no nosso dia a dia, a gente começa a mostrar para nós mesmos, isso transmite sinais de que nós estamos de fato sendo produtivos. Muitas pessoas conhecem essas atividades como hábitos angulares, porque são hábitos que você incorpora e sente que, por ter incorporado esses hábitos, você consegue desencadear outras atividades, você se sente mais disposto, você consegue ali dar conta de mais responsabilidades, e isso é muito bom pra gente de fato pegar no tranco. E eu vou dar aqui alguns exemplos. Pra mim, pelo menos, um exemplo clássico é exercício físico. Toda vez que eu fico ali alguns dias ou até semanas sem ir na academia ou sem praticar nenhum esporte, a verdade é que o meu corpo fica meio preguiçoso, meio acomodado, meio desanimado. E, por outro lado, quando eu consigo ter ali uma prática de esportes, ir na academia com regularidade, a verdade é que eu sinto muito mais disposto. E, claro, existe um motivo pra isso, né? A gente libera ali muitos hormônios, a gente realmente sente uma disposição e isso é muito bom. Então, toda vez que eu tô ali vivendo uma época da minha vida que eu tô conseguindo praticar esportes com regularidade, eu sinto muito mais energia, me sinto muito mais animado para cumprir com todas as outras tarefas. Uma outra atividade também que não é nem de perto tão complexa ou que nem de perto precisa de tanta energia como ir praticar esportes é justamente arrumar a cama quando você acorda. E essa é uma atividade que eu sempre gostei de fazer porque, primeiro, você gasta literalmente 30 segundos e, segundo, dá aquela sensação de que você já começou o seu dia cumprindo a sua primeira tarefa, logo você não acordou para ficar de molezinha, não, você acordou justamente para cumprir uma tarefa atrás da outra. Muita gente, inclusive, pratica esse hábito de arrumar a cama porque, juro, é muito simples e eu sempre sinto uma sensação de realização enorme ou então mínima o suficiente para eu conseguir mostrar para mim mesmo que é um dia para ser produtivo e não um dia para ficar enrolando. Pensa bem, quando você acorda em qualquer horário, não arruma sua cama, fica ali mexendo no celular e enrolando para levantar e começar seu dia, você tá mostrando justamente o oposto. Você tá mostrando que esse não é um dia para ser levado a sério. Agora, quando você acorda animado, toma um banho, assim que você toma um banho, você já pega, arruma sua cama e tal, vai tomar um café, você já começa com outro nível de comprometimento com o seu dia. Você literalmente começa ali o jogo fazendo já um gol logo no primeiro minuto. Isso é extremamente importante. Uma outra atividade motivadora que eu tenho, né, que nesse sentido, com motivador eu quero dizer, é uma atividade que quando eu consigo colocá-la em prática, eu me sinto uma pessoa mais útil, mais produtiva e sinto que eu tô fazendo um serviço para mim mesmo, sinto que eu não tô sendo procrastinador, sinto que eu tô progredindo e evoluindo pelo menos 1% a cada dia, é justamente a leitura. Então,
agora, em vez de ficar mexendo no celular, eu, antes de dormir, pego ali pra ler um pouquinho e, inclusive, quando acordo, eu gosto de ler um pouquinho também. Eu sou o tipo de pessoa que, francamente, não gosto tanto de ler assim como existem algumas pessoas. A verdade é que eu tenho um pouco de aversão à leitura, eu tenho um pouco de dificuldade para implementar a leitura no meu dia a dia, então toda vez que eu leio, nem que seja 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, eu já mostro para mim mesmo, assim como arrumar a cama, que eu não acordei para brincadeira e que sim, estou comprometido com a minha vida e sim, isso me ajuda a sair da inércia e continuar pegando o tranco aí dia após dia. São hábitos, são atividades que duram aí 1 minuto, 2 minutos, 5, 10, 15 minutos do seu dia e realmente podem transformar a forma com que você vai levar a sua rotina daqui em diante. Lembrando mais uma vez o que eu disse no início do vídeo. Não adianta você pensar que essas coisas vão acontecer automaticamente. Não, porque isso tem que vir de dentro de você. Então você tem que estar motivado e determinado a realmente colocar essas atividades em prática, porque isso vai te ajudar a chegar naquela meta que você definiu no passo 1. Você não quer continuar nessa inércia, nessa preguiça, nessa procrastinação. Você quer ser produtivo. Então você precisa realmente fazer um esforço mínimo ali para implementar essas atividades. Lembrando que esses são exemplos que eu tô dando de atividades que eu implementei para eu mesmo pegar no tranco nesse ano de 2022. Mas se você entende que existem outras atividades motivadoras, como por exemplo, fazer uma meditação, fazer um yoga ou fazer um alongamento quando acorda, ok, que seja. O que importa é que realmente essas atividades sejam hábitos angulares que te impulsionam a ser produtivo no resto do dia. Só mais um exemplo que eu gostaria de dar aqui, que é algo que faz eu realmente sentir que tô sendo uma pessoa melhor a cada dia, é, por exemplo, ir na academia e em vez de ficar escutando música o tempo todo, eu substituo a música ou por um audiolivro ou até mesmo por um podcast. Então eu sinto que eu tô aproveitando aquele tempo ali para ser produtivo, apesar de estar treinando e já estar fazendo algo que é bom para mim, mas ainda assim eu consigo fazer essa otimização. Precisa fazer isso? Você aí? Não necessariamente, é algo que eu gosto de fazer às vezes, porque eu consigo unir o útil ao agradável, lembrando que, né, essa ideia de pegar no tranco é justamente o que você faz para mostrar para você mesmo que você é produtivo. Isso vai mandar sinais para dentro de você e isso vai te ajudar, como eu venho falando aí ao longo de todo o vídeo, só reforçando. O quinto e último passo é justamente cortar o mal pela raiz, porque você pode estar muito bem intencionado, mas a verdade é que sempre vão existir aqueles hábitos que você tem, aquelas atividades que você faz, aquelas práticas que no fim elas mais te atrapalham do que te ajudam. Por exemplo, eu falei que eu gosto de ler porque ler faz eu me sentir muito produtivo, e eu falei também sobre a ideia de definir horários, principalmente horários de dormir e acordar. Toda vez que eu, em vez de ler antes de dormir, eu pego meu celular, além de não estar fazendo nada de produtivo, a verdade é que eu vou dormir ali 1, 2, 3 horas da manhã, e para acordar 6, 7 horas da manhã, realmente o meu sono acaba sendo prejudicado e isso não é bom. E muito pelo contrário, quando eu pego um livro ali antes de dormir, eu sinto sono mais rápido, então isso ajuda eu a conseguir regular meu sono e cumprir ali as minhas definições de horário de dormir e acordar, e principalmente de descanso, que são super importantes pra gente não ficar sentindo aquela preguiça e aquela procrastinação ao longo do dia. Então a ideia é você tentar entender quais são os hábitos que estão fazendo você procrastinar, como por exemplo, ficar o tempo todo ali rolando o feed do Instagram ou do TikTok, e substituir esses hábitos ruins que estão te levando pro outro lado por hábitos que vão, na verdade, te ajudar a ser mais produtivo. Eu não tô aqui promovendo, obviamente, uma produtividade tóxica, né, que é aquele negócio de você querer ser produtivo o tempo todo. Não, o que eu tô sugerindo aqui são simplesmente 5 passos para você sair dessa inércia, dessa preguiça, né, você tá sentindo uma pessoa procrastinadora, pra justamente você fazer pequenos ajustes ou ajustes moderados que vão já causar aí grandes efeitos e grandes transformações na sua rotina, porque é isso que a gente quer. Se você quer elevar seu nível mais pra frente, não ser só produtivo, mas ser super produtivo, aí sim a gente começa a falar dessas coisas. Então o que eu tô dando aqui na verdade são mais exemplos, você não precisa adotar todos eles, você precisa entender o que funciona pra você. Então o celular antes de dormir é algo que eu cortei e substituí por livro, e isso tem me ajudado muito a praticar o hábito da leitura, porque ao invés de ficar rolando feed do Instagram, vendo vídeo no YouTube, eu leio, e também me ajuda a dormir mais cedo do que eu gostaria. Uma outra coisa também que pode ser considerado um hábito ruim, que é um mal que pode ser cortado pela raiz, muitas vezes é a alimentação ruim. Eu não sei como é a sua alimentação, mas existem pessoas que vivem basicamente à base de
comida porcaria, né? Salgadinho, Cheetos, enfim, essas coisas que na verdade não tem quase nutriente nenhum. E a gente precisa entender que, obviamente, tudo isso impacta na bioquímica do nosso corpo e se você não tá dando nutriente pro seu corpo, você tende a ficar mais preguiçoso, mais procrastinador, com mais sono. Então, são pequenos ajustes que você pode fazer até mesmo na sua dieta, que é literalmente cortar o mal pela raiz para você conseguir pegar no tranco esse ano. Para finalizar, um outro exemplo de cortar o mal pela raiz é não só largar o celular antes de dormir, mas eu tenho tentado também agora esse ano, algo que eu nunca tinha feito antes, não mexer no celular nos primeiros 40 minutos, 1 hora do meu dia. Então eu acordo, tomo banho, arrumo minha cama, vou pra cozinha, eu tomo um café, em vez de tomar café folheando feed, vendo notícia, coisa que eu costumava fazer, eu tô mais uma vez lendo. Depois que eu leio ali uns 30 minutos, uns 40 minutos, eu vou pro meu diário da gratidão que eu tô fazendo nesse caderninho aqui, né? Então, depois disso tudo, disso dá uns 40, 50 minutos, 1 hora, aí sim eu pego no meu celular e começo a viver meu dia normalmente. Então, assim, esses são os 5 passos que eu comecei a aplicar esse ano para eu mesmo sair da procrastinação, sair dessa inércia e pegar no tranco no ano de 2022, e são passos que eu sinceramente recomendo que você coloque em prática. Se você tá determinado a mudar a sua vida, ter um padrão de rotina que realmente vai te trazer bons resultados, recomendo que você comece aí aplicando esses 5 passos. Pode selecionar as atividades que realmente fazem sentido para você. O que importa é a gente entender que a mudança vem de dentro da gente e que a gente pode começar, nem que seja com pequenos passos, para conseguir elevar o nosso nível a cada dia. Você não precisa mudar da água pro vinho. O que importa é você ser melhor do que ontem. E isso já vai te ajudar muito a pegar no tranco. Beleza? Então, filhão, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Devo dizer que sim, voltei. Meu objetivo aqui é justamente focar mais no YouTube aqui a partir de agora, mais ainda do que o Instagram. Então, se você gostou realmente, manda aí pros seus amigos, deixa seu like, se inscreve no canal. E se tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários também, já dizendo aí qual tema você quer pro próximo vídeo. Beleza? Beijão, até a próxima e tchau!